Olha só, nós temos a matéria aí sobre o ministro Alexandre de Moraes, já que foi citado aqui, né, que ele autorizou a operação contra empresários. Pode rodar aí. O relatório das conversas de empresários em um grupo de WhatsApp foi cruzado com outras investigações que já ocorriam no âmbito do inquérito das milícias digitais, dos autos antidemocráticos e das fake news. Alexandre de Moraes cita na decisão que essas apurações já possuem similaridades com modus operandi expostos na conversa entre os empresários e, segundo o juiz instrutor Ailton Vieira do gabinete de Moraes, as conversas entre esses empresários em um grupo de WhatsApp, elas continham informações de apoio ao eventual golpe, caso o candidato do PT ganhe as eleições. O magistrado ainda destaca o financiamento em dinheiro para garantir as estruturas para o manifesto no 7 de setembro. Um organograma foi montado para entender o suposto esquema entre os empresários e o jornalista Alan dos Santos. No centro do esquema está Alan dos Santos e o empresário Luciano Hang. Ele que seria responsável por parcerias comerciais, segundo o documento. Alan dos Santos também estava ligado às fake news que são geradas pelo gabinete do ódio. Ao justificar o seu pedido feito a Alexandre de Moraes, o delegado Fábio Alvarez escreveu o seguinte, abre aspas, apesar de serem por meios de aplicativo de mensagens, não pode ser desprezados pelo Estado. Fecha aspas. Até então, os pedidos feitos pela Polícia Federal e o parecer favorável à operação assinada pelo juiz Ailton Vegas eram mantidos em sigilo, mas o ministro Alexandre de Moraes os tornou público devido a inúmeras publicações jornalísticas contraditórias em relação à decisão do dia 19 de agosto de 2022. A Polícia Federal não executou outras diligências antes de apresentar o pedido ao STF no último dia 19. Alexandre de Moraes autorizou o pedido no mesmo dia. A Polícia Federal ainda cita que as conversas indicam uma atuação do grupo de empresários no mesmo modus da atuação das milícias digitais, já investigadas no Supremo Tribunal Federal. Bom, já que o tema é Alexandre de Moraes, né, o Eduardo Girão afirmou que o Moraes extrapola a sua função judicante. Pode rodar. O mesmo senhor ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, extrapola sua função judicante para importunar quem pensa diferente de suas posições políticas. Sim, porque, ao meu ver, esses últimos mandados de busca e apreensão, com bloqueio de contas de redes sociais, de 8 empreendedores do Brasil, coincidentemente, que tem uma linha de pensamento político conservador, visam intimidar e calar aqueles que pensam diferente, numa afronta explícita à Constituição, no que tange ao princípio da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão. Ricardo Frota, você acha mesmo que o ministro Alexandre de Moraes, ele, no que ele puder tumultuar o meio de campo para o presidente Bolsonaro, ele sempre dá um passo à frente para isso? É como eu disse, né? A atuação do ministro hoje é absurda sobre qualquer ponto de vista jurídico, qualquer pessoa. Hoje a população está entendendo como que está sendo a atuação, essa militância, esse ativismo do judiciário. Então a gente percebe que o rol do artigo 102 da Constituição Federal, ele é taxativo. Ele fala da competência dos ministros do STF, né? Julgar crimes comuns ou de responsabilidade, presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estado, seus próprios ministros, procurador-geral da República. Então, existe um rol taxativo. E nesse rol não existe a figura do empresário que conversa de forma privativa num grupo pequeno de WhatsApp. Ele está usurpando, ele está ultrapassando todos os limites constitucionais. A Suprema Corte, ela não é mais suprema do que a Constituição Federal. Eles estão abaixo da Constituição Federal. Eles são guardiões da Constituição e não violadores, vilipendiadores da Constituição, que é o que está acontecendo atualmente. Então, é uma atuação absurda, revoltante.
E, principalmente, o que a gente percebe é uma afronta constantemente ao Poder Executivo, representado pela figura do presidente da República, Bolsonaro. E aí, Herbert, isso aí é uma história de Tom e Jerry mesmo? É o Moraes perseguindo o Bolsonaro? Primeiramente, eu quero dizer que o Ricardo Frota ele faz uma fala, né, de ódio, né, de violência contra o STF. E, para quem não está em casa assistindo, ele parece estar querendo voar da cadeira. Né? Ele fala de uma forma tão raivosa, parece que ele quer se jogar da cadeira. Entrar na câmera e cair ou dentro do seu quarto ou na sua sala. Herbert, tu me ama, tu não quer fazer lá uma declaração, não? Eu fico observando porque tudo que eu falo, tu as tenta insanidades interferir. que você fala, mas tudo Que bem, isso, eu Herbert? respeito. Fala que tu me ama. Com relação... Acho que a Herbert, vai ficar com ciúme. Vamos lá. Mas vamos lá. Com relação ao ministro Alexandre de Moraes, eu acredito que nessa operação ele extrapolou, porque não é de competência do STF, né, investigar, prender, no caso dos empresários, porque eles não têm fórum privilegiado. O que está na Constituição é que todas as operações, as investigações, é para quem tem fórum privilegiado. Então, eu acredito que está extrapolado. Ele tem que dar uma boa justificativa, né, e aguardar, né, o desfecho de tudo isso. Muito bem, João, essa ação essa ação que eu me refiro à atitude do ministro Moraes, ela é political e não judicial? Olha, Cícero, e você que nos assiste agora, há muito tempo as ações, as atitudes do ministro vem sendo política e não jurídica. Parece que o Brasil tem uma Constituição e o Supremo tem outra. É o que dá para entender. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser a maior corte de justiça do país, passa a ser a única corte. Ele apura, ele abre inquérito, ele julga, ele decide, ele condena e ele descondena. Virou uma coisa incrível. Como é que um profissional de direito, ou como é que um acadêmico de direito vai aprender direito se na sala de aula ele aprende o certo pelos livros, né, através dos institutos de direito, e aí ele vê o Supremo agir totalmente fora da regra. O Supremo, hoje, é o maior infrator da Constituição Federal, quando deveria ser o guardador, o protetor, tá certo? O maior guardião. É lamentável. Os empresários que dão emprego nesse país, e não é pouco, vão ter interesse em golpe, mas de onde ele tira isso? A qualquer faísca que passa pela cabeça desse rapaz, que ele não deveria nem ter medo, porque não tem cabelo nenhum para pegar fogo, ele poderia pelo menos respeitar a Constituição, já estava bom. É mais, sinceramente, um absurdo e uma medida totalmente incoerente de um homem que a gente pode dizer está acima do bem e do mal. Ele quer chamar para si a atenção. O tribunal é respeitável, um grande tribunal, mas a composição está muito ruim atualmente. Ramon Cojuí, essa esperneada, esse berreiro da direita em relação ao ministro Moraes faz sentido? Olha só, no sistema constitucional moderno ocidental, a última palavra sobre interpretação do que a Constituição diz ou não é do Supremo Tribunal Federal, das Supremas Cortes, dependendo da dominação que se dá no país que se dá. As pessoas estão esquecendo que tem uma lei de 2021 que é da defesa do Estado Democrático de Direito. E lá no artigo 359-M diz: tentar depor por meio de violência ou grave ameaça governo legitimamente constituído. Ou seja, o que nós temos que discutir é o seguinte: aquelas conversas ali caracterizavam ou não a tentativa do crime previsto nessa lei que está tipificada. Tem uma lei que tipifica isso. Não estamos falando aqui de que conversa de WhatsApp privado, nós estamos falando de um tipo penal estabelecido em lei em 2021. Ponto. Então, o Ricardo me perdoe, mas ele não está atualizado na tipificação penal. Então não existe, não tem crime inventado, existe um crime tipificado e foi a lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Ela está vigente. O que nos resta analisar é se as condutas dos empresários estão enquadradas no tipo penal. E aí me parece que sim. Ora, se você está num grupo de WhatsApp cogitando
atentar contra o Estado Democrático de Direito, criticando esse ou aquele candidato, você está conversando, né? Está no campo da cogitação. Só que o agente público, no caso os agentes de segurança, detectaram isso e esses agentes tinham meios para realizar aquilo que diziam que iam fazer. Quando você tem a liberação do voto de Alexandre de Moraes, você vê que as ações, as condutas passaram da mera cogitação. Eles estavam em atos preparatórios, né, para executar um crime. É isso que está claro quando ele abriu o voto. Isso é o teu entendimento. Não existe nada claro. É o que está escrito absolutamente no voto do nada Alexandre, claro. Que Agora, se tu coloca uma norma infraconstitucional acima da Constituição, porque a Constituição fala que é livre a manifestação do pensamento. A Constituição fala muita coisa. Ricardo, deixa o Cugir terminar o raciocínio dele, Ricardo. Pare de desespero. Nos dados. Que desespero, Ricardo. Constituição. Deixa o Cugir terminar a fala dele, Ricardo. Essas leis infraconstitucionais não devem sobrepor a Constituição. Então agora o Ricardo, ele acabou de assumir aqui o papel de Supremo e declarou a lei inconstitucional. Então vamos parar, porque o Ricardo... A tua interpretação. Não, você declarou a lei inconstitucional, porque ela não pode estar... Quem diz o que é constitucional ou não é o Supremo. Não, mas você está fazendo a interpretação. Eu estou dizendo que a Constituição diz que é livre a manifestação de pensamento. Você não tem poder de decretar... Vai ser amordaçado agora? A população brasileira não tem mais voz? Foi o Congresso que escreveu, a lei está aqui. Não estamos falando de voz, nós estamos falando de prática de crime. A conduta delitiva, né, que esses camaradas estavam cometendo, ela está descrita no tipo penal. Mas, Ramon, antes de chegar, me permite te interromper, antes de chegar à conduta, nós não temos aí a invasão de privacidade de um grupo fechado? Olha só. Isso também não merece uma análise? Olha só, a Polícia Federal acompanhava o grupo da construção do crime. Há um inquérito rolando, acompanhando o grupo. Você veja, imagine aí Fernandinho Beiramar com um grupo de amigos, né, tramando no grupo de amigos o sequestro de alguém. Né? A invasão da privacidade, a polícia acompanhar e verificar aquelas conversas. Tu quer comparar um criminoso com um grupo de empresários que contribui para o país, que contribui para a nação, que emprega milhares de famílias, que milhares de famílias dependem desses empresários, do Coco Bambu, da Avan, Mormai, inúmeros empresários que empregam milhares de pessoas, que contribuem com uma função primordial, essencial, que é o desemprego. Você vai voar da cadeira, Ricardo. Ricardo, você vai voar da cadeira. Esses empresários deveriam ser ovacionados. O STF deveria respeitar. Juninho devia dar um... Porque se olha bloquear a conta... Fernandinho Beiramar vai dizer a mesma coisa. Bloquear a conta. Deixa eu falar. Bloquear a conta, restringir o uso das redes sociais. Bloquear contas das redes sociais, bloquear a conta bancária. Na fala de ninguém. Não interferir. Só que, como eu estou falando calmamente aqui, explicando as coisas, vem no grito interromper a minha fala para eu não continuar e dizer claramente o que está acontecendo. Ora, o Fernandinho Beiramar pode alegar que emprega milhares também. A conduta delitiva tem que ser analisada daquilo que é feito. Compara o Fernandinho Beiramar com o Lula. Compara o Fernandinho Beiramar. Aí tu compara bandido com bandido, aí tudo bem. Agora querer comparar um grupo de empresários que nunca praticaram crime na vida, que nunca fizeram nada de errado, que contribui para o país, que é a iniciativa privada que contribui com a questão do emprego. Tem Rivotril São aí mais de 45 milhões de empregos que vêm da iniciativa privada. Essa água que você trouxe para ele estava estragada, Juninho. Põe o Rivotril na água do Ricardo. Eu não posso aqui me calar diante de uma situação ridícula. Você vai voar da cadeira, Ricardo. Senhores, Frota, aguarda, você vai ter 30 segundos para uma parte. Cojuí, termina aí. Você está discursando. Até você me interrompeu, Cícero. Eu queria acabar meu raciocínio. Vamos lá. Olha só, o que nós tínhamos semana passada era verificar se havia atos preparatórios de conduta delitiva. O que está colocado aí pelo levantamento da Polícia Federal é que haviam atos preparatórios, sim, e foi por isso que o Alexandre de Moraes divulgou. Nós podemos criticar, né, não gostar da decisão, podemos. Agora dizer que ela é uma decisão infundada e é eminentemente política, isso é conversa. Estão politizando uma decisão correta, porque você não pode, enquanto Suprema Corte, permitir que esteja acontecendo atos preparatórios por gente que tem recurso para fazê-lo, para atentar contra o Estado Democrático de Direito e deixar acontecer deixar correr para ver o que acontece. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes e vamos aí conter esses velho, né, babaca,
metido e que querem derrubar a democracia brasileira. Tem um contraponto? Frota, só um instantinho. Você quer os 30 segundos, Frota? Quero, claro. 30 segundos, vamos lá. Se passar disso, eu mando cortar o microfone. Você viu Vai. como ele fica Mais uma oferecendo vez, tempo para quem tá. Pra Pô, nós ele Herbert, não eu oferece só tempo. tenho 30 segundos, Herbert. Tu vai me atrapalhar mesmo? Incrível isso. Eu Pra só nós tenho ele 30 segundos, corta. Herbert. Você Eu vou quer pegar 30 o tempo segundos, da tua aguarde a fala. sua vez. Aguarde a sua vez. Eu vou pegar o tempo da tua fala, Herbert. Vamos, Frota. Veja bem, Você quer- tudo isso que o Juiz falou é uma grande mentira, não existe. Ele tá parabenizando, tá colocando o Alexandre de Moraes lá em cima, mas quando for pro lado Não vi isso, do não. adversário, eu tenho certeza que a análise dele não ia ser essa. Então, mais uma vez eu vou dizer, comparar empresários que contribuem para o país é até um crime. Esses caras deveriam ser incentivados, estimulados, porque eles contribuem muito para o país. Diferentemente do Alexandre de Moraes, que tenta destruir. João, 30 segundos, É a só pra- parte que você pediu. Muito obrigado, Cícero. Só para ilustrar aqui, quando a gente fala, e o juiz falou que não, que o Supremo é quem dita, quem regra, que interpreta a Constituição, negativo. Quem interpreta é um ser humano que pode estar envolvido da vaidade que tem o Alexandre de Moraes, que é exacerbada, e querer ser o dono do mundo do país e interpretar de forma errônea. Veja uma coisa, no caso do deputado federal Daniel, olha o que aconteceu. Ele abriu o inquérito, ele investigou, ele julgou, ele mandou prender, coisas de juiz. Então, faz ou não faz coisa errada? Faz, como está fazendo agora. De novo, qualquer bizu, qualquer vereador, qualquer cidadão desse país que mandar uma carta para ele dizendo, olha, eu vi o Bolsonaro ali tentando... Ele abre logo o inquérito e já vai julgar. É impressionante. É isso que eu quero dizer. Erra. Faz acima? Faz. Né? Por vaidade, por status, o cara... É isso que é. Não é porque, digamos, é o tribunal, é o superior tribunal. São humanos, são pessoas. Agora, quando querem julgar, dentro da lei, fazem. Mas quando querem ser político, aí eles Eu quero um Eu contraponto. queria Herbert, fazer não, só uma coisa. Só um pra- pouquinho, ah. senhores, só um pouquinho. Herbert, você quer 30 segundos? Quero. Então vai lá, já está contando o tempo. Nossa, milagre. Mas vamos lá. Milagres acontecem. Ricardo, no governo Lula, o Wesley Batista, da JBS, foi um dos empresários mais beneficiados com recursos do BNDES. Eu pergunto a você, você concorda com esse tipo de benefício, esse tipo de acesso a recursos, como teve o Wesley Batista da JBS aos recursos disponíveis no BNDES? Não, Você essa pergunta ele concorda? vai responder depois no outro tempo dele. Você Vamos concorda? lá. Concluiu? Vamos lá, 30 segundos, Se Herbert. você concorda, então me responda. Você também deve concordar com o volume de empréstimo concedido do BNDES ao velho da Havan. Muito bem, Cojuí pediu 15 segundos, vai, Cojuí, vamos lá. Os homens podem ter vícios, as instituições corrigem com as virtudes. Vícios privados, virtudes públicas. Né? Então, por mais que você tenha críticas ao ministro A ou B, o plenário do Supremo corrige eventuais falhas e na impossibilidade do plenário do Supremo corrigir as eventuais falhas, o Senado Federal tem o papel institucional de corrigir essas falhas. Ora, então não tem essa história do ministro Alexandre de Moraes ser o bom da boca, até porque eventual excesso dele, há possibilidade de correção no plenário do Supremo e até pelo Senado Federal. Agora é bom que se diga o seguinte, na estrutura constitucional moderna do Brasil e da maioria dos países do Ocidente, a Corte Suprema, o Supremo Tribunal Federal, no caso do Brasil, é aquele que interpreta por fim o que está escrito na Constituição. Até um jargão jurídico que diz que o direito da Corte Suprema é errar por último. Embora ela erre, o direito de errar por último é dela e não há recurso contra os seus erros.